A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós estamos num final de ano que estamos acelerando a vida missionária da igreja. Temos sentido esta necessidade de falar com a igreja, revisar sobre nossos compromissos de se envolver com missões, de orar por missões, de pregar sobre missões, de se interessar por missões. Nesse ano que entra, nós estaremos enviando um dos irmãos da igreja para o treinamento missionário, depois ele segue como missionário de carreira, o Cleitão, né? E é uma alegria para a igreja poder gerar frutos nessa área. É uma alegria para a igreja poder ter a presença de uma equipe inteira de missionários e que vai trabalhar durante a semana lá na congregação de Santa Antonieta. É uma alegria para o povo de Deus poder dizer: nós fazemos parte deste movimento para alcançar não alcançados, evangelizar os não evangelizados, ir onde ainda o evangelho não chegou ou chegou, mas de forma muito tênue. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e eu quero refletir com a igreja nesta noite sobre o avivamento missionário que esperamos. Aliás, para não ser redundante, todo o avivamento que aconteceu ao longo da história, todos os avivamentos em todas as épocas se desdobraram em movimento missionário. Então abra comigo em Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 4 até o 8 e depois o versículo 14. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor Deus, abre nossa mente, nosso coração, nosso raciocínio e também nossas emoções e a nossa vontade para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, que o nosso espírito missionário não se apague, mas continue a chama arder em nome de Jesus e com mais intensidade ainda. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Houve um período na história que a igreja começou a perder o seu ardor missionário. Houve um período na história em que a igreja começou a perder o seu interesse por missões. E esse período foi avançando, inclusive chegando na Idade Média, e por mais de 1000 anos não se falava mais em avanço missionário. E a teoria era a seguinte: se Deus quiser alcançar um povo, Ele o fará. Nós não precisamos disso, nós não precisamos ir, Deus irá. Se Deus quiser salvar alguém, Ele vai fazê-lo pelo seu poder e nos seus desígnios eternos. E Deus levantou um homem chamado William Carey, que no ano de 1792 apresentou um projeto missionário para alcançar os povos pagãos. E ele chega na sua denominação, na Assembleia Geral da sua denominação, no Concílio Maior,
pede a oportunidade para expor este projeto, e a resposta foi exatamente esta: se Deus quiser salvar os povos não alcançados, Ele vai salvar. Ainda hoje ouvimos de cristãos que vivem o Evangelho, vivem a vida da igreja, dizendo que nunca oraram por missões, que nunca contribuíram com missões, ou então que, se Deus, enquanto nós temos aqui pessoas para serem evangelizadas, aqui perto da nossa casa, da nossa igreja, vamos olhar para cá, não vamos erguer os nossos olhos para longe, não. Queridos, muitos cristãos, ao contrário disso, também já têm ouvido falar muito sobre missões. E já têm participado de conferências missionárias ou lido sobre missões. Mas é fato de que, se você conhece muito sobre missões, se você já sabe que há um compromisso missionário, isso precisa ser reavivado. E se não há, nunca houve esse ardor no seu coração, ele precisa ser aceso. E queira Deus que o Senhor faça isso na unção do Espírito, nesta noite, aqui nesse lugar. Um avivamento espiritual missionário é uma experiência onde o Espírito Santo nos leva a sentir desejo de que pessoas sejam salvas, alcançadas, libertas do pecado. Um desejo ardente de amor pelas almas que estão se perdendo sem conhecer a Cristo. Almas perdidas, povos não alcançados, refugiados que estão de um lado para o outro no mundo e precisando, ao menos além das suas necessidades básicas, ouvir que Jesus os salva e que Deus os ama. Um missiólogo do nosso tempo, ele é mais voltado a um movimento chamado Missão Integral. Pastor Valdir Stoelnegger diz o seguinte: uma espiritualidade sadia vive na presença de Deus, mas também alimenta-se da palavra de Deus, se expressa em comunidade e se caracteriza pelo espírito missionário. Então não existe espiritualidade da igreja senão tudo não culminar em missões. Vamos ver então o que devemos fazer, que direção devemos olhar para que Deus avive o nosso coração e que provemos um avivamento missionário. Quando olhamos para o texto que lemos, encontramos a seguinte característica: um avivamento missionário começa quando obedecemos à direção divina. Versículo 4: ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas para que esperassem a promessa do Pai. Durante 40 dias Jesus esteve com os discípulos e depois foi levado para o céu. Em seguida começam as perseguições contra o evangelho e contra a igreja. E só resta a esses discípulos obedecerem à ordem de Jesus, esperar e aguardar em Jerusalém até que fossem revestidos com um poder sobrenatural do Espírito Santo, um poder impactante, que nesse texto a palavra que aparece é dunamis, poder de impacto. Tanto a palavra dinamite se deriva de dunamis, poder explosivo, como também a palavra dínamo, que é poder constante, né? Quem já andou de bicicleta com o velho farol movido ao dínamo, lembra-se sabe o que eu estou falando. Você vai pedalando, o dínamo vai funcionando, enquanto está pedalando tem farol na bicicleta. Mas o que significa esperar em Jerusalém até que venha este poder? Jerusalém era o centro de tudo, era o centro da religião, da política, era o centro das decisões importantes, era o quartel-general da igreja do Senhor. Ali tudo acontecia. Jerusalém era o reduto de segurança dos discípulos, dos apóstolos, e ali eles deviam esperar, ali eles deviam orar, ali eles deviam clamar, até que viesse o poder do Espírito Santo. Tinham que obedecer. Se eles saíssem para a missão sem
aguardar em Jerusalém até a vinda do poder do Espírito Santo, a missão começaria fracassada. Missões não é uma opção, é uma obediência. E obediência inclusive nos detalhes. Jesus disse, vocês vão para o mundo, mas aguardem, esperem. Esperem onde? Em Jerusalém. Esperem até quando? Até quando descer o poder do Espírito Santo. Ele dá uma ordem, especifica o local, o tempo, os detalhes. A obra missionária não acontece no âmbito dos critérios humanos. Você não faz simplesmente um planejamento missionário e coloca no papel e aquilo vai acontecer porque do papel se partiu para a prática. Não, são critérios divinos, estratégias sobrenaturais, que vão contra, inclusive, aquilo que nós pensamos, ou planejamos, ou queremos. Talvez você já tenha ouvido falar num homem chamado Gunnar Wingren. Gunnar Wingren era sueco, era um homem que estava se preparando para pastorear igrejas e futuramente ser missionário. E ele tinha um projeto que estava alinhado com a sua convenção, com a sua igreja. Quando ele foi para os Estados Unidos da América para se preparar, e dali ele iria para a Índia, para um lugar chamado Assam, ele, sua noiva, se preparando juntos para irem para o campo missionário. De repente ele chega na convenção da sua denominação, e lá ele tem uma voz, um insight de Deus, do Espírito Santo, que diz, Wingren, não vá, para tudo, freia tudo, você não vai para a Índia. Aí ele escreve uma carta dizendo que não vai para a Índia, que Deus falou ao seu coração. Veja como é a obediência. Ele chegou para a sua noiva e disse, nós não vamos mais para a Índia. A noiva terminou o noivado com ele. Ele continuou em oração, em obediência a Deus. Dali um tempo encontrou um colega de oração, também com o coração inflamado por missões, que não era missionário de carreira, chamado Daniel Berg, e orando a Deus, clamando a Deus, buscando ao Senhor, numa vigília de oração, Deus levantou alguém para dizer, vocês vão para um lugar chamado Pará. E aí eles correm para a biblioteca para encontrar onde existe um lugar no mundo chamado Pará. Encontraram o Brasil, naturalmente. E de imediato, obedecendo a voz de Deus, foram para Belém do Pará. E lá, nos anos de 1910, se não me engano, nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Se torna um fenômeno de expansão num país de norte a sul, de leste a oeste. Não existe outro país que tenha sido tomado por uma denominação evangélica como foi o Brasil, desta forma. E esses dois homens, usados por Deus em obediência a Deus, conseguem, séculos depois, ou um século depois, terem semeado talvez uma das maiores transformações de uma nação, contribuído para isso. Obediência a Deus nos detalhes. É Deus dizendo, Wingren, fica aí ainda, fica na tua Jerusalém, não é tempo ainda, o que eu tenho preparado para você é outra coisa. Daniel Berg, que na época estava trabalhando numa quitanda, e Deus diz, fica aí na quitanda, espera aí, cumpre os teus deveres profissionais, porque daí eu tenho algo preparado para você. A ordem de Cristo foi clara aos apóstolos, fiquem em Jerusalém, e eles foram obedientes. Mas também um avivamento missionário começa quando mantemos nossa convicção de reino. Veja bem, eles perguntam para Jesus, versículo 6, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Durante 40 dias Jesus esteve com os discípulos, e agora a pergunta, talvez a última pergunta que eles fazem a Jesus é, Senhor, como vai ficar o reino? Nós estamos aguardando a implantação do teu reino, o reino que o Senhor pregou, o reino sobre o qual o Senhor ensinou, o reino que nós estamos
aguardando nessa pergunta, nós vemos uma convicção. Eles sabem que o reino de Deus precisa ser implantado. E a igreja precisa ter esta convicção. Eles também têm uma expectativa de que o reino precisaria ser implantado, ou eles dizem restaurado. Nós vivemos em dias em que os cristãos se conformam muito fácil com um mundo sem o reino de Deus. E a gente cruza os braços dizendo, o mundo está um caos, mas se Deus quiser, Ele vai transformar. O ser humano está em colapso, mas isso é a rebeldia do homem, graças a Deus porque Ele me salvou. Ou então a sociedade está em convulsão, mas o que tenho eu a ver com isso? Missões é tarefa para a gente inconformada, para a gente que acredita que Deus pode transformar o homem, para a gente que acredita que Deus pode transformar uma nação, Deus pode transformar uma comunidade, Deus pode transformar uma comunidade, Deus pode transformar uma penitenciária. Hoje mesmo eu estava lendo sobre um lugar onde o evangelho é pregado numa penitenciária e a igreja se reúne para adorar a Deus, glorificar a Deus com os presos, os detentos, e o pastor também, um detento, ele cumpre pena e ele tem mais 34 anos, se não me engano, ainda pela frente, mas ele se converteu a Cristo naquela condição, e lá por EAD ou por apostilas, ele estudou pouco de teologia e hoje serve, hoje ele prega o evangelho. E as pessoas perguntam, mas e daí, você não desanima, sabendo que vai ficar mais 3 décadas aqui dentro? Ele diz, não, porque agora eu tenho uma missão aqui dentro. Agora eu sei que eu tenho que transformar esse lugar aqui para a glória de Deus. Transformar esses homens aqui para a glória de Deus. Eu e você precisamos ter esta visão muito clara, que o reino de Deus pode ser implantado, tem que ser implantado. Em Marília, nos lugares mais difíceis, temos que ser inconformados. É por gente inconformada, é por causa de gente inconformada, que a igreja pensa em missões, que a igreja envia para missões. Por exemplo, a Iáguida, que recém-membrou na igreja e já foi para o campo missionário para trabalhar com mulheres com situação de violência doméstica lá na África do Sul. E está lá, trabalhando, porque ela olhou um quadro e ficou inconformada. Mário, Cris, Darcio, Thaís, se preparando para trabalhar com as crianças que sofrem abuso sexual, crianças que estão em vulnerabilidade. Deus incomodou o coração. É gente inconformada. Irmãos da igreja, Edson, Cibele, MacGyver, Viviane, Alexandre e Tatiane, outros irmãos, Wesley, Valéria, que trabalham com casais, restauração de casais, lutando, ajudando, estendendo a mão. Gente inconformada e lutando para que o reino de Deus seja implantado. Quem dera todos nós aqui hoje saíssemos inconformados e prontos para lutar pela implantação do reino de Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Terceiro lugar, um avivamento missionário começa quando saímos do campo da especulação e vamos para o terreno da ação. Veja comigo os versículos 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, porque os discípulos haviam perguntado o tempo da restauração. E Jesus responde, apesar de, quem sabe, Jesus estar feliz por eles estarem preocupados com a chegada, com a conclusão do reino, mas ele dá uma resposta muito clara, muito inteligente, muito profunda. Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele usa a palavra autoridade. De quem é a autoridade? De Deus. Aí ele continua dizendo, mas recebereis poder, e aí ele usa a palavra poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vão ser testemunhas.
Após a ressurreição de Cristo, havia um intenso anseio por saber quando de fato o reino vai ser totalmente implantado aqui na terra. Porque eles achavam assim que logo que Jesus ressuscitasse, aí então começaria a implantação do reino e aqui a terra seria o céu, o novo céu, a nova terra. Pergunta é, quando será o arrebatamento da igreja, o juízo final? Ou então, quem sabe, eles estavam perguntando quando Jesus, todas essas coisas vão acontecer. Ou como a igreja costuma perguntar hoje, quando Jesus vai voltar? Quando a igreja, enfim, se verá livre de todas as tribulações aqui, será a igreja glorificada? E a resposta de Jesus foi um trocadilho. O versículo 7, ele diz, autoridade, isto é, o governo, a insígnia, a soberania, a administração dos projetos de Deus, da agenda de Deus para a história, isso tudo é prerrogativa do próprio Deus, a autoridade é dele. Mas para vocês, igreja, Deus está dizendo, eu dou o poder, a força impactante, a força transformadora. O reino é comigo, mas a implantação do reino, a força para isso, o exército espiritual para isso, é com vocês. É a missão, é a igreja. O reino é meu, mas o exército e a missão de implantá-lo é de vocês. E hoje nós estamos na contramão de tudo isso. Nós temos um cristianismo que alimenta as especulações e está vazio de poder. O que é especulação? É a suposição sobre alguma coisa, mas sem a comprovação. Por exemplo, o que a gente gosta de especular hoje? A gente gosta de ficar perguntando assim essas coisas. Quando vai se cumprir a última semana, a 70ª semana do livro de Daniel? Ou então, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação? Ou então, quantos parafusos tinha a carruagem da roda da carruagem do faraó? Né? Ou se o mar vermelho se abriu com quanto tinha de água, se era água pela cintura ou água para submergir. Ficamos perguntando isso, especulação. Com quem Caim casou? Especulação. Se quem engoliu Jonas era o Leviatã, o monstro do mar, ou era uma baleia, se existia baleia no mar Mediterrâneo. E a gente fica perguntando essas coisas. Especulações geram preocupações infundadas. Especulações desviam a gente das prioridades estabelecidas por Deus. As especulações trazem idolatria aos métodos humanos. Especulações se desdobram até em divisões da igreja, do povo de Deus. Dizem que os 2 cegos que Jesus curou se encontraram. E aí um cego começou a conversar com outros 2 felizes por terem sido curados por Jesus. E o cego Bartimeu começou a contar. Eu estava na beira da estrada de Jericó, era a última vez que Jesus ia passando, ele estava indo para Jerusalém. E aí eu sabia que ele iria passar. Quando escutei o movimento, eu comecei a gritar. E aí alguém veio e disse, o mestre te chama. Eu fui para lá, saltei, deixei a capa. E ele me disse, e ele me ordenou e eu fui curado. E o outro cego disse, então não é Jesus. Se fosse Jesus, ele ia cuspir no chão, fazer o lodo, como fez comigo, passar nos seus olhos e mandar você no tanque de Siloé, não pode ser outro, tem que ser aquele, para se lavar e aí você seria curado. Então você é um herege. E começou a discussão. E aí nascem as 2 igrejas, 2 denominações. A igreja evangélica pentecostal com cuspe nos olhos e a igreja evangélica conservadora sem o cuspe. Ambas se tornaram adversárias até o fim da vida. Nós vivemos um cristianismo onde confundimos o conhecimento de Deus com o conhecimento sobre os métodos de Deus. Sabe, nós temos que conhecer Deus, poder de Deus, provar isso. Nós temos que viver disso.
Confundimos profundidade bíblica com especulação teológica. Breman Menin, autor do livro Evangelho Maltrapilho, que eu já tenho recomendado aos irmãos, diz uma frase, e essa frase é impactante. Ele escreve: ao longo dos séculos a igreja se tornou especialista em dar receitas, as melhores receitas de pão para a vida de quem tem fome. Mas o mundo está faminto e as pessoas estão famintas e não podem receber receita de pão, elas têm que receber pão, senão vão morrer. Precisamos de uma efusão do poder de Deus em nossas vidas, na vida da igreja, para deixarmos a especulação e abraçarmos a missão, para deixarmos Deus ser Deus. A autoridade é de Deus, a doxa, e cuidarmos da evangelização, porque aí Ele dá o dunamis, o poder para isso. Precisamos compreender que a autoridade dele é dele e o poder é para ser usado pelos cristãos. E aí, com o derramar do poder, vamos viver Jesus e não apenas falar sobre Ele. Vamos socorrer, vamos servir, vamos amar pessoas e não somente ter teorias sobre amor, sobre fé, sobre graça, sobre libertação, sobre conversão. Mas também um avivamento missionário, em quarto lugar, começa quando nos dispomos a pregar até as últimas consequências. Veja comigo o versículo 8, e sereis minhas testemunhas. Repita comigo, sereis minhas testemunhas. No grego a palavra testemunha é marturel, de onde se deriva a palavra martírio. É alguém que é chamado para testemunhar uma verdade, e mesmo que essa verdade venha a incorrer finalmente na morte até de quem testemunhou, ele tem que testemunhar fielmente aquela verdade. Mesmo que aquela verdade vá causar a morte de alguém, do réu, ou dele mesmo, da testemunha, ele tem que ser fiel àquela verdade. Por isso, esta palavra, testemunha, marturel. Testemunha tem a ver com martírio. As últimas consequências, talvez, de você ser testemunha de Jesus, pode ser a perda de emprego, perda de status. Para alguns, em alguns lugares do mundo, a tortura, a morte. Um avivamento missionário pode até levar pessoas ao marturel, ao martírio. Na missão Novas Tribos do Brasil, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu preguei numa formatura de missionários desta missão. Missionários que estudam 4 anos, se preparam e depois vão pregar o evangelho para tribos indígenas não alcançadas, e eles levam a palavra de Deus e traduzem a palavra de Deus na língua daquelas tribos. E eu estava ouvindo a história que me foi contada, eu não lembro os detalhes de nomes ou a tribo em que aconteceu, mas me foi trazida essa história por um dos professores. E ele conta que numa aldeia que estava sendo evangelizada, numa determinada tribo no interior do Amazonas, algumas pessoas já haviam se convertido a Cristo, já haviam conhecido a Cristo, a Bíblia estava sendo traduzida para a língua nativa daquele povo. Mas o líder maior daquela tribo estava enciumado com tudo o que estava acontecendo, e ele não queria que os missionários continuassem ali. E numa determinada ocasião, o missionário estava ajudando a escavar um poço. E quando o poço já estava bem fundo, o missionário precisava sair do poço e eles foram puxando. E o chefe da tribo puxava com mais força a corda, mas quando o missionário chegou bem perto da boca do poço, ele soltou a corda. O missionário caiu e morreu. Morreu de imediato, com a queda, quebrou o pescoço e tudo mais, morreu.
A esposa ficou muito consternada, naturalmente. Se ausentou por algum tempo do campo missionário. Mas dali a alguns anos, a esposa voltou ao campo missionário. Voltou ao campo missionário, terminou de traduzir a Bíblia para aquele povo. E terminou de evangelizar. E toda a aldeia teve o seu encontro com Jesus anos depois. Inclusive, aquele líder, aquele cacique assassino. Até as últimas consequências. E aí perguntaram para a esposa como que ela conseguiu ter forças emocionais para tal. Ela disse: meu esposo foi até o fim, obedecendo e lutando pelo Evangelho e trazendo o Evangelho a este povo. Eu tenho certeza que ele era vocacionado por Deus para isso. E eu não poderia deixar a obra incompleta. Eu tive que voltar, eu tive que vir. Quinto lugar, um avivamento missionário começa quando quebramos paradigmas. E o texto continua dizendo, versículo 8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, até aos confins da terra. Pregar em Jerusalém e na Judéia era relativamente fácil para os apóstolos. Mas pregar em Samaria já exigia quebrar paradigmas. Havia preconceitos. Judeus não passavam por Samaria. O evangelho, ou melhor, os ritos dos judeus, os rabinos, os serviços das sinagogas não iam até Samaria. Era considerado uma terra de gente não abençoada por Deus. De misturas que culminaram em misturas religiosas também, entre paganismo e judaísmo e tudo mais. Mas Jesus faz questão de ir em Samaria, evangelizar uma mulher samaritana, enviar os discípulos para lá. Na era apostólica, um grande avivamento acontece em Samaria, quebra de paradigmas, quebra de preconceitos. Isso é romper barreiras, quebrar paradigmas, levar o evangelho a quem não conhece a nossa língua, quem não conhece os nossos costumes, quem não conhece a nossa cultura. A igreja primitiva teve uma dificuldade enorme de pregar o evangelho aos não-judeus, aos gentílicos, aos pagãos, porque havia uma série de preconceitos contra eles. Mas pela graça de Deus rompeu as barreiras e foram até os confins da terra. E nós não conseguimos ir até os confins da terra. Segundo um pesquisador chamado Brent Hunter, que trabalha no Instituto de Pesquisas Cristãs, de altíssima qualidade e fidelidade nas pesquisas, ele diz o seguinte, preste atenção nos números, como são assustadores. A cada minuto, 156 pessoas das que morrem vão para a eternidade sem conhecer a Jesus. A cada minuto. A cada hora, 9.360 pessoas morrem no mundo sem conhecer o Evangelho. A cada dia, 224.640 pessoas morrem sem ter ouvido do Evangelho. A cada semana, 1.572.480 pessoas vão para a eternidade sem conhecer a Cristo. A cada ano, 81.768.960 pessoas vão para a eternidade sem terem ouvido falar do Evangelho. E aí você diz, é impossível. Com as redes sociais hoje, é impossível alguém em algum lugar no mundo não conhecer o Evangelho. E tem um monte de gente, nesses números aqui, que não ouviram falar do Evangelho. Um cristão chinês, algum tempo atrás, deu um testemunho dizendo assim, eu queria conhecer o Evangelho. Então acessei a internet e eu queria conhecer a Cristo. E fui buscando nos sites das igrejas evangélicas, porque imaginava que encontraria uma exposição do Evangelho, e não a encontrei. Fiquei 3 dias e meio navegando, buscando, e só encontrei marketing de igrejas,
venda de literatura e de CDs, só encontrei blogs de pastores cristãos falando sobre problemas do dia a dia da vida, ou trazendo palavras de conforto, mas não o evangelho que confronta o pecador e salva e o leva ao arrependimento. Inúmeras pessoas na China nunca ouviram falar de Jesus, na Índia nunca ouviram falar de Jesus, em Bangladesh nunca ouviram falar de Jesus. Milhões. Nós precisamos quebrar os paradigmas e ir. Sexto lugar, um avivamento missionário começa quando perseveramos na oração. Versículo 14, perseveraram unânimes em oração. Antes do Pentecostes a igreja orava. Depois do Pentecostes a igreja continuava orando. E conforme a igreja ia caminhando, Deus ia trabalhando como resposta de oração. A grande necessidade dos nossos dias é que voltemos a interceder sobre missões. Voltemos a interceder sobre salvação de almas. Sobre salvação de perdidos, pessoas que não conhecem a Cristo. Eu pergunto, você tem orado por pessoas que não conhecem a Cristo? Seja sincero com você mesmo. Ou você só ora pelos seus problemas, pelas suas necessidades? A maior parte delas são egoísticas. É crente olhando para o próprio umbigo, para as próprias necessidades. E nós precisamos dar as mãos e orar por um mundo que não conhece a Jesus, por uma cidade onde tem gente que precisa ser salva e alcançada. Isaac Newton, cientista famoso, cristão, ele dizia: eu posso usar meu telescópio e observar a milhões de quilômetros no espaço, mas eu posso entrar no meu quarto também em oração e aproximar-me de Deus, o Criador desse espaço, sem a ajuda de qualquer instrumento, apenas pela oração. Eu e você podemos tocar os céus com a oração. Podemos salvar vidas com a oração. O avivamento missionário na Coreia do Sul, que muitos sabem, já leram, os livros de Pu Yong-Chu contam como tudo começou, aconteceu. No século passado, século 20, eles começaram a orar numa pequena igreja nas imediações de Seul, capital. Começaram a orar todo meio-dia, se reuniam para orar e buscar a Deus por um avivamento espiritual. Até que chegou um dia, um mês depois, que uma irmã disse: estamos perdendo tempo, estamos orando já há um mês e nada aconteceu. E a igreja precisa trabalhar, precisa cumprir a sua missão. É tempo empatado aqui, a gente tem que ir, tem visita para fazer, tem sermão para pregar, tem gente precisando. Mas a maioria dos irmãos optou por continuar a orar, e a reunião de oração continuou. Não demorou muitos meses depois, um grande avivamento irrompeu. E dali a alguns anos, aproximadamente 1 milhão de pessoas já tinham sido alcançadas por Jesus em Seul, na Coreia. Resposta de oração. George Miller, um intercessor, dizia: quando trabalhamos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Aleluia. A igreja precisa voltar a orar sobre missões, orar pelos missionários, orar por frutos, orar por envio de missionários. Temos que voltar a orar dizendo: Senhor, dai-me o bairro para ti. Senhor, dá a cidade, que a cidade seja alcançada. Senhor, que o nosso país seja alcançado por ti. Senhor, que os povos não alcançados te conheçam. E se o Senhor quiser me enviar, que me envie. Se o Senhor quiser enviar outros, mas Senhor, faz a tua vontade, mas que isso aconteça. O crescimento de uma igreja é consequência do espírito missionário desta igreja. Toda a igreja, dizem, é do tamanho exato da sua consciência missionária. Não adianta a gente pensar em crescimento aqui da igreja local sem pensar no crescimento do reino de Deus como um todo, da obra missionária. Eu quero finalizar esta palavra declarando que não há
um avivamento missionário sem o preço para isso, sem a oração, sem a busca, sem a conscientização, sem o amor pelas almas perdidas. Não há parto sem dor, não há colheita sem semeadura com lágrimas. Precisamos de um avivamento missionário. Precisamos entrar o ano de 2019 continuando, acelerando, como uma igreja missionária. Amém?